Oi, boa tarde, tudo bem? Desculpa, eu acabei não conseguindo aqui um bom local. Hoje nós temos a live sobre a necessidade da continuidade, de manter as aulas. Meu nome é Gisele Albano, eu estou trabalhando com as lives para que conhecemos os profissionais, né? E o objetivo desse pulo do gato é trabalhar uma informação que nós possamos trazer. E hoje com a Renata Sanches, diretora do estúdio Renata Sanches, e a gente vai falar muito sobre essa explicação. Vou chamar a Renata. Oi, Gi, tudo bom? Você pode virar a câmera, porque a última live que eu fiz cortou a cabeça de nós duas. É a configuração. Tudo bem, minha flor? Tudo, e você, como você tá? Graças a Deus. Minha flor, eu estava explicando um pouquinho, né? Na verdade, eu nem sabia que estava ao vivo e eu aqui vendo a localização. Depois eu corto esse pedacinho do vídeo. Mas eu estava aqui explicando, né? O projeto do pulo do gato, né? A primeira atitude, assim, foi um logo feito em forma de gato, porque eu sou apaixonada por um gato. E um dia eu vi num escritório de arquitetura, o rapaz tinha M no nome e ele pôs o rabo do gato. Aí levei lá pro meu design e falei, eu quero uma coisa assim, né? E aí ele pôs o G no rabo, né? O rabo no G. E aí o que aconteceu? O ano passado eu fiz umas lives chamando profissionais, porque com essa história do online, nós passamos a conseguir nos divulgar por nós mesmos, né? Sem exatamente tá por trás de uma escola. E o meu projeto de live era ser uma live por mês. Mas de repente veio tanta gente, tanta informação, e aí acabou, por enquanto eu tô fazendo uma por semana. Semana que vem eu tenho duas. E depois a tendência é espaçar. Então juntou a ideia do meu logo, associar o meu logo a alguma coisa de gato, e o pulo do gato, né, que é a informação que ninguém teve. E achei, eu queria que depois você se apresentasse um pouco, falasse do seu estúdio, né? E por que eu achei interessante te chamar? Primeiro porque eu acho que você é uma profissional séria, né? Isso que eu acho que na dança tem que ser divulgado, as pessoas que trabalham de forma séria, as pessoas que têm uma boa divulgação, as pessoas que estão comprometidas com o aluno. E o seu tipo de trabalho é um trabalho que me agrada, né? E aí agora eu vou deixar o espaço para você se apresentar um pouquinho. Gi, obrigada pelo convite, eu agradeço a oportunidade, né, de poder falar sobre a nossa arte, né, o nosso trabalho, que é a dança, e que está tão prejudicada nesses tempos de pandemia, né, também. Bastante. Agradeço muito a oportunidade que você deu de estar aqui no seu espaço, no Eu que Pulo do Gato. agradeço você ceder meu tempo, como você disse, está tudo tão difícil e a gente está divulgando, está trabalhando por trás o tempo todo que não está dando aula. Eu sei que tirar um espaçozinho aí não foi fácil, mas eu que agradeço. Tá bom. Bom, para quem não me conhece, eu sou Renata Sanches, trabalho com dança a vida todinha, eu sou formada na Faculdade de Dança da Unicamp, depois também me especializei, eu fiz uma especialização em Site Specific, em outra ocasião a gente fala sobre isso. E aí, em 2013, eu criei o meu estúdio, né? Eu dei aula todos esses anos em diversas escolas e abri o meu estúdio em 2013 aqui em São Paulo. Então, de lá para cá, a gente vem trabalhando com balé clássico, dança contemporânea, enfim. E aí, a partir de 2020, de forma híbrida, né? Online, a gente entrou com tudo nesse universo online e presencial também. Estamos na região do Butantã, em Rolinópolis, e é isso aí.
Pois é, né, Flor? E vamos começar um pouco. Eu queria hoje até discutir um pouco com você a estratégia, né, do retorno, porque a gente já está começando a receber as pessoas de volta, né? Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar com você que de repente a gente teve que abrir a nossa casa para os alunos, né? É um lugar sempre tão reservado, porque o professor ele só existe na escola, né? Ele não existe no mercado, ele principalmente para criança, né? Não existe no shopping, no teatro, ele existe só na escola. E a gente teve que reabrir a nossa casa para os alunos, a gente teve que reinventar a nossa forma de dar aula, reinventar a nossa didática, porque nunca pensou-se aula de dança pela telinha. E eu queria perguntar, como que foi isso para você, Rê? Quais foram as dificuldades que você encontrou? Quais foram, o que foi legal, o que você descobriu, o que você não descobriu? Então, Gi, assim, eu estava num momento, acredito que tive um pouco de sorte, um pouco de preparação, um pouco de sorte, porque quando tudo aconteceu, primeiro que eu estava vendo o que estava acontecendo no mundo e estava esperando como vai ser quando chegar aqui no Brasil, né? Então eu estava já bem tensa em relação a isso, sabia que as escolas tinham fechado aí, né, em outros lugares do mundo, estava um pouco apreensiva, né, quanto a como que seria por aqui. E aí, mas por sorte também eu estava muito em contato com diversos diretores de escola de dança, mentores, muitas pessoas, eu estava fazendo muitos cursos na ocasião, o que me ajudou a ter esse contato com as pessoas, me ajudou também a ter a agir rápido, vamos dizer assim, né? Então, eu fiz curso com a Tati Sanches, ela juntou todo o pessoal para falar sobre isso. Eu fiz o curso do Juliano Fonseca, ele também fez uma live sobre isso com os alunos para falar sobre essa transição. E além disso, eu me juntei com outros diretores de escola de dança, que agora acabou até virando uma associação, né? Que é o Unidos pela Dança Diretores. E tudo isso junto, a conversa com todo mundo, fez com que eu conseguisse agir de uma forma que eu sinto como satisfatória hoje, sabe, Gi? A gente já começou a transmitir as aulas online no dia, ainda quando não estava obrigatório fechar. A gente já começou lá no estúdio a transmitir as aulas online, então eu já chamei os professores também, já expliquei o que estava acontecendo, como que ia ser, quais eram os protocolos. A gente começou com o protocolo. Aí, 2 dias depois, mandou fechar, a gente fechou, e foi o que você falou, eu trouxe tudo para minha casa. Eu não estava transmitindo as aulas da escola, estava transmitindo as aulas de casa, cada professor na sua casa. O medo era muito grande, né? A gente não saía para nada. E aí adaptei, né, barra, linóleo em casa, tirava tudo, tirei a mesa, ficou apartamento pequeno, ficou tudo encostado pro canto, assim. E aí, tentando manter o máximo de um padrão, assim, profissional e não casa, sabe? Mas fiz o máximo possível para isso, assim. E foi um pouco estressante, né? Porque a gente morando, trabalhando tudo junto, e marido, filha, gato, cachorro, foi estressante, assim, abrir essas portas da forma como você falou, A né? casa ficou pequena, né? Ficou pequena, ficou apertada, e aí não podia passar, e é aula o dia inteiro, e a pessoa queria ir pra cozinha. Foi difícil, foi bem difícil, assim, foi estressante, né? Mas passou um período, eu também fiquei um bom tempo somente trabalhando de casa. Aí eu entreguei o aluguel do estúdio que eu alugava, porque não tinha sentido, eu não ia lá nem para transmitir, nem para gravar, né? E aí enfim, fiquei um tempo em casa e depois eu fiz uma parceria e me mudei para melhor. Fiz parceria num espaço que é um espaço compartilhado, um espaço muito bom, e foi melhor para os alunos, foi melhor para a escola. Então eu acredito que
eu tive não foi típico, assim, o resultado que eu tive nesse período. Acredito que foi muito positivo, sabe, para mim, para o meu estúdio. Não foi um típico, não é isso que a gente vê das demais pessoas, né? Todo mundo passou por bastante dificuldade, assim. Eu não tive tanto, foi mais essa coisa da casa mesmo que foi tenso. Você teve que entregar o seu estúdio, então. Na verdade, eu já queria me mudar de lá, né? E quando eu vi que essa oportunidade de ficar dando aula um pouco em casa, que eu não precisava do espaço, eu vi nessa oportunidade de fazer essa transição. Então, eu entreguei um espaço que eu não estava mais feliz e fiz uma parceria em outro que eu acredito ser muito melhor hoje. Ai, que bom. Pelo menos já. Algumas coisas aceleraram, né? Tipo, algumas mudanças que a gente queria, né? Acelerou. E quanto à tua metodologia, o Rê, o que você alterou? Porque de repente nós demos aulas de casa, mas os pequenos e médios, os médios e grandes saltos, médios alguns até davam para trabalhar, mas deslocamento em sala de aula, grandes saltos. Como que você resolveu isso, Rê? Então, Gi, na verdade a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, né? Então, no momento que a gente foi para dentro de casa, eu foquei o trabalho mais para as pessoas maiores, né? Mais na barra, muito trabalho de chão, de floor bar, exercícios de apoio, né? Então, eu fiz esse trabalho e foi possível, mas paradinho, assim, né? Vamos dizer. Com as crianças, foi uma outra coisa, foi um outro. Com as crianças pequenas, foi uma mudança praticamente total, né? Então, aulas que a gente já introduzia muita técnica, eu tive que colocar na balança. A balança pendeu para outro lado. A gente tirou muita coisa da técnica e colocou o lúdico e o social lá em cima, né? Então eu fiz para as crianças eu tive que fazer essa mudança por aquilo que o momento pedia. Então as crianças elas precisavam de relacionar umas com as outras, mesmo que pela tela, que elas estavam completamente isoladas, né? Elas precisavam disso, elas precisavam do lúdico, da brincadeira para se movimentar. E eu trouxe isso, então, para elas de novo. Muita coisa lúdica, né? A gente conseguiu dar novos passos, coisas que elas ainda não tinham feito, mas muito pouco. Então, nisso do planejamento, a gente teve que alterar também. Teve coisa nova, mas pouco, porque o entendimento pelo vídeo é diferente, né? E aí uma série de... Para conseguir chegar em algo, a gente fez apresentação online, a gente fez desde o Dia dos Pais, Dia das Mães online 2020, Dia dos Pais, a gente fez apresentação de final de ano gravada, né? E tudo, com a presença também do pessoal que ficou somente no online, a gente fez tudo isso. Mas para isso a gente teve que, trabalhar muito, 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 porque eram as transmissões, né, das aulas ao vivo, em que a gente via o aluno via a gente e a gente podia corrigir de certa forma, mas também eu senti necessidade de gravar muita coisa para enviar, porque é um detalhe do pé, é um detalhe para ver de costas, é cada um que tem que voltar e ver de novo. A coreografia, né? Que cada criança, né, cada pessoa tem no computador uma configuração que às vezes o vídeo está espelhado, às vezes não. Então, para ela entender realmente que é para ela fazer à direita, né? Tudo isso foi muito complicado. Então, eu fazia fiz um conjunto de atividades, lancei mão de um conjunto de recursos para poder chegar, né, num objetivo. Então, aula gravada,
aula ao vivo e muita pesquisa, muita coisa. E qual que foi a aceitação dos alunos, no geral, tanto dos adultos quanto das crianças, porque de repente alguns não tinham espaço na casa, outros não tinham uma organização familiar, assim, que todo mundo trabalhando só tem uma sala, né? Então não tinha uma organização familiar viável, né? Como que foi isso, Flor? Olha, Gi, a gente teve algumas desistências, sim, né? A gente teve, principalmente criança muito pequena, mas a gente também teve baby que ficou, a que está até agora. Que está até agora, voltou para o presencial, que aprendeu, que desenvolveu, que se conectou. Então, foi muito realmente, como você diz, é particular do aluno, sabe? Teve algumas desistências, sim, que eu acredito que a maioria foi nesse sentido, porque ou não dava para se organizar, ou tinha muito problema de conexão de internet também. Né? Eu tive a sorte, né? Tenho a sorte de novo de morar em São Paulo, uma conexão forte de internet e tudo mais. Então teve poucas falhas, teve falha também, mas teve poucas falhas. Então eu conseguia manter né, um ritmo, né? Eu mantive os mesmos horários das aulas. A gente não sabe quando vai voltar, quando não vai voltar. Então é bom se a pessoa tiver aquele compromisso naquele dia, naquele horário, já está marcado. Então eu mantive também o dia e o horário. Eu pedia para todo mundo vir de uniforme também. Então você já vê que a pessoa ela tem uma vontade de estar ali. Ela põe o uniforme, ela faz o coque. Algumas pessoas se maquiam, né, para estar ali. Então tudo isso desperta na pessoa algo mais também de querer estar ali, mas não, nem todo mundo, não serve realmente para todo mundo, né? Algumas pessoas realmente não se adaptaram. E adultos, todos se adaptaram? Adultos não, mesma coisa. Também teve um ou outro que não, mas a maioria sim, a maioria se adaptou. A maioria, quem não se adaptou porque realmente a conexão ou a coisa com a internet não é muito difícil. A relação com a internet é muito difícil já, e aí preferiu voltar quando estivesse no presencial, né? Mas a maioria ficou. A maioria ficou. Tô vendo aqui a Mari, que E entrou no em Mari. processo, né? Porque a princípio a gente achou que ia ficar 15 dias, aí a gente ficou praticamente 7 meses, né? Aí liberou, aí botou a gente tudo para dentro de novo, né? Tudo para dentro de casa de novo. Nesse processo, que foi muito mais longo do que a gente esperava, o que teve de diferente? Assim, você teve problema com aluno deprimindo, aluno desistindo, aluno entediando? Como que foi esse processo para você? Tem sim, Gi, teve. A gente percebeu que também as crianças, né, quando tá todo mundo online, elas aceitam e fazem, se relacionam felizes, né? No momento que abriu e algumas pessoas optaram por deixar as crianças online e outras levar, a criança que fica em casa fica um pouco mais tristinha de estar ali vendo as outras na sala, sabe? Mas é uma opção da família, a gente respeita, então a gente faz, né, o híbrido e tudo mais, e tenta entrosar a criança ao máximo. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Aí a Bruna entrou também. Acho que essa é a parte mais difícil, né? De você fazer o online e presencial ao mesmo tempo. Às vezes você parece que você está dando atenção só para só para o computador, às vezes parece que você está dando atenção só para a sala. Então, o mais difícil mesmo, na minha opinião, era mesmo fazer essa aula híbrida. E aí a gente acaba sentindo isso, sabe? A pessoa que está lá em casa acho que está um pouquinho tristinha, sabe? De estar ali e tal. Mas, de maneira geral, a gente conseguiu levar bem. Quando percebe que um aluno não está, né, não tá tão feliz assim, a gente procura entender e ainda mais do que a gente fazia antes,
de colocar atenção total no aluno, a gente faz ainda mais individual nesse período. O trabalho só aumentou. Só aumentou, é verdade, é verdade. Nós ficamos mais sábias, né? Ah, Em com certeza. compreender o outro, acho que até, né? Eu pelo menos tinha hora que eu falava, não vou exigir isso desse aluno, já tá tudo tão, né, complicado. Não vou exigir. Nós ficamos muito mais sábias, não tenha dúvida. E nós ficamos que nem o mágico, né? A gente sempre tinha que ter uma carta a mais na manga. Porque a cada aula era uma surpresa, né? Que a gente Isso nunca mesmo. esperou. E agora, assim, aí o que nosso tema seria assim, do porquê que foi importante continuar. Você já falou bastante. Agora eu queria que você linkasse com o tema que a gente vai falar um pouco, porque agora nós estamos voltando, né? Com fé em Deus, que a vacina chegou e se Deus quiser a gente não vai para dentro de novo. Façamos votos que não vão botar tudo pra gente de novo para dentro. Mas assim, eu queria saber, assim, por exemplo, os alunos ficaram desfalcados em deslocamento, ficaram desfalcados em até a parte aeróbica, muita gente não podia pular porque estava no apartamento, né? O vizinho de baixo não tem nada a ver com isso, né? E você tem alguma estratégia para essa volta? E o que as aulas e a continuidade das aulas e a forma como você trabalhou essas aulas colaborou para essa volta? Conta para mim. Bom, a gente trabalhou hoje, nesse último período online agora, como eu havia dito no começo, a gente trabalhou mais as questões de força, técnicas, refinamento técnico, barra e tudo mais. Fica realmente, como você disse, principalmente eu vejo a questão cardiovascular, né? Essa questão fica um pouquinho mais prejudicada. Quanto aos deslocamentos, eu não sinto que houve um prejuízo do entendimento deles quanto ao deslocamento, né? As crianças e tanto os adultos voltaram para a sala, você trabalha agora os deslocamentos que não haviam sido trabalhados e está fluindo, não teve problemas assim da pessoa não conseguir entender seu lugar no espaço, parece até que melhorou, as pessoas respeitam mais o lugar, entendem melhor talvez a forma da gente explicar tão clara para que não haja aglomeração dentro da sala. Talvez a forma de explicar mudou, mas eu sinto que o entendimento dos alunos em relação ao espaço melhorou bastante também. Acredito que foi um conjunto, né, de toda a situação que a gente vive, a atenção deles nisso também mudou, né. Então, eu estou trabalhando os espaços normalmente, voltei a trabalhar os grandes saltos, o que é importante a gente não dar uma sobrecarga, fazer uma coisa tudo de uma vez no dia, porque aí tanto cardiovascularmente não vai ser eficiente, como vai doer, a musculatura não vai ser eficiente. Então a gente vai num progresso, né? Mas estou conseguindo trabalhar, a gente já voltou, e é impressionante, assim, o primeiro dia que volta, a gente voltou essa semana, todas as turmas, até adultos, todo mundo, correndo pela sala. A questão é correr correndo pelo espaço, né? Em qualquer oportunidade, né? Porque a sensação de que estava preso e soltou é muito grande. Então, eu já começo a aula já correndo pela sala também para aquecer, e depois a gente acalma e vai para a barra. Olha, é Porque uma boa. E você ficou com alguma aluna ainda que está em casa, que não tem tem, ainda coragem de ir? tem Como sim, que tem. foi? Ainda tem, a gente ainda sofre com problemas de internet ao mesmo tempo, né? Então tem um pessoal que está em casa e tem um pessoal que está na sala, e a gente faz híbrido. É difícil, porque você tem que olhar para tudo, né? Para os dois, mas a gente faz. Eu inclusive, tenho alunas adultas que elas são somente online, elas moram fora.
Então, elas são dos Estados Unidos. Tem criança também, que também mora lá e que ingressaram nas nossas turmas. E a gente, então, a aula vai ser sempre assim, que elas vão continuar fazendo e elas estão em outro país, né? Então, a E gente elas faz. já eram alunas antes ou foi a pandemia que favoreceu isso? Eram a Lia e a Giana a Giana foi minha aluna aqui no Brasil, a Lia também, minha amiga. E nessa oportunidade ela falou: eu posso fazer também aula no Brasil. Elas fazem lá e fazem com a gente online. E já trouxe a sobrinha também para o infantil, e que também quer aprender português, e foi. E a pandemia ajudou, né? Deu um impulso nesse sentido para as Deu, né, pessoas, Flor? né? Porque, por exemplo, se a gente vai na época dos nossos professores, né? Era só o ensino da dança. O bom professor era aquele que tinha a maior absorção do conteúdo técnico e que sabia uma metodologia boa para passar. Hoje o professor tem que ter um bom conhecimento da técnica, um bom conhecimento da diferença das metodologias, né? Tem que ter uma forma didática de acolher o aluno, não só a metodologia, mas a didática, porque antes mesmo até da pandemia, a vida mudou, né? Então, nos dias de hoje, não é só eu vender o meu produto, é eu vender o meu produto, eu vender com qualidade, porque como a concorrência começou a ficar muito grande, graças a Deus, né? As pessoas começaram a pensar, não, o que eu posso oferecer mais? E cada vez mais a gente aflorando o nosso potencial, que às vezes estava lá guardado e a gente nunca teve oportunidade de conhecê-lo, né? Como foi essa pandemia. Quem imaginou que a gente ia dar essas aulas todas online, né? Só falava no estudo de faculdade EAD e muito, né? Mais para pós. E de repente, assim, começou na concorrência, né? Quando um posto de gasolina aqui atendia melhor o cliente, o outro lá perdia. Então a gente começou não, pera lá, o que eu posso oferecer mais? E, né? E cada vez a gente tentando ver. Então hoje o professor ele não tem que ter só um bom conhecimento técnico. Ele tem que ter um bom conhecimento técnico, ele tem que ter um bom conhecimento psicopedagógico, ele tem que ter uma boa grau de empatia para entender que aquele aluno não vai aprender do jeito que você aprendeu e não vai aprender do jeito que você aprende, né? Então hoje cada vez a gente tem mais cartas na manga, né? Isso mesmo, falou tudo hoje. E não dá para você ser professor hoje se você não estiver disposto a aprender tudo isso, né? Não estiver disposto a. Eu acho que a educação, de forma geral, mudou. E tomara que a educação na dança mude cada vez mais. Porque você tocou um ponto que eu acho muito importante, que é você acolher o aluno, você ter empatia pelo aluno. E o que acontecia antigamente, quando a gente aprendeu, né? Eu não, ainda tive a sorte de ter professores que eram muito, muito empáticos e muito preocupados, né? Mas o que se via no ensino da dança antigamente era isso, um professor que era o detentor do conhecimento, ele sabe tudo, você fica quieta, respeita o que ele falar. E aí haviam muitos abusos também, de xingar, de exigir para diferentes corpos, para diferentes pessoas, né, mesmos resultados. E havia muita coisa mesmo de xingar, de não ter sabe, de não estar educando realmente, né? E eu vejo que a dança hoje mudou muito, o ensino da dança mudou muito, tem que mudar cada vez mais. Existem lugares, a gente sabe que tem lugares que tem professores que ainda agem dessa forma, mas
não tem mais como, né? Não tem mais, ninguém, é inaceitável. Então, uma vez que a mãe vê que seu filho está sendo tratado daquela maneira, não vai aceitar. Hoje ninguém vai mais aceitar, eu acredito, né? Então, isso é um ponto muito positivo também, né? A gente ter buscado tanta informação, tudo, estudar, entender realmente que você está educando, que você está fazendo parte daquela vida, quer seja criança ou adulto, para não mais repetir coisas que não são legais, nunca foram boas e que agora está muito mais claro, né? E nessa, que nem você falou, eu tive que fazer cursos, né? Um monte de curso para poder passar aula online, quando você já estava prevendo, né, que talvez isso tudo fosse acontecer. Na verdade, acrescentou muito, né? Agora, eu acho que no fim teve um peso, né, grande, porque as pessoas começaram a sentir, elas já vinham com uma bagagem emocional um pouco mais abalada, porque é muito tempo, né, trancado em casa, nossa casa sempre foi um lugar de lazer, de repente, sabe, a casa já não é mais o lazer só, né, é o lugar que você fica o dia inteiro, né. Então, e cada vez mais, e às vezes, né, a gente tendo que se adaptar a tudo isso e receber também essa demanda, né, psicológica. Realmente eu acredito, nós fomos tratadas assim, né, com esse autoritarismo, né, não visto como indivíduo, mas visto como corpos só, né. E de repente a gente teve. E foi um pouco antes da pandemia isso, né? O que graças a Deus nos deixou mais munidas para este momento que nós passamos, né? Você segue um programa de aula, primeiro ano, segundo ano, isso alterou o teu programa? A programação, vamos esperar mais um pouco, vamos pôr um semestre a mais nessa programação. Eu sigo e alterou, mas de qualquer forma, Gil, que eu estou sempre revendo o conteúdo, eu avalio os alunos dia a dia, a gente faz uma avaliação que eu chamo de avaliação formativa, ou seja, eu estou sempre observando os alunos, o ponto em que eles estão, os objetivos que tem para aquele, claro, né, para aquele ano, para aquele grupo, mas a gente está sempre reavaliando, né? E nesse tempo de pandemia, então a reavaliação era diária, o que dá para dar, o que não dá. E muitas vezes, como diríamos, não sei se seria a palavra improvisado, mas no sentido assim, você planejou uma coisa, chega naquele dia e o que os alunos te trazem é uma surpresa tão grande, uma diferença tão grande do que você planejou, que você tem que mudar tudo, né? Ainda tem o improviso ainda. Então, sim, eu tenho... Você já teve aula que você teve que ficar conversando a aula inteira? A aula inteira eu não deixo, mas eu não deixo. Mas boa parte, sim, muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas, assim, eu também entendo que aquele momento é um dos poucos momentos que aquele aluno vai ter de corpo, de atividade física, artística, né? Então, tem um momento da conversa, mas sempre vai ter a parte corporal. Eu faço questão, porque eu acredito que depois aquela pessoa não vai mais ter a oportunidade naquele dia de fazer algo, né? Então, eu faço essa questão. Mas sim, teve criança conversando, adulto, e a gente vai administrando, vai mediando. Vai, né? E Flor, eu queria que você falasse um pouco. Você tem um curso aí que você vende pela plataforma, né? Eu acho que é. Queria que você falasse um pouco desse seu curso, minha Flor. Então esse curso que eu já lancei o ano passado,
É o treinamento para professores de Baby Balé. Então, era um projeto que era presencial, né? Que eu tinha presencial, fazia esse treinamento, esse curso, normalmente junto com os cursos de férias do estúdio, né? E aí, nessa situação, eu falei, olha, eu vou aproveitar o tempo que eu tô aqui em casa mesmo, já deixei tudo estruturado, a minha luz, minha barra, meu linóleo e tal, e vou gravar o curso. Aí eu gravei, lancei, adaptei também, né, para esse momento do online, então tem um bloco que fala sobre isso, sobre o momento online, né? E então eu comecei com o treinamento para professores de Baby. É um curso que está pela plataforma Udemy. Então é um curso que eu já dou há anos, mas que eu transformei num projeto online, né? Então é um curso que aborda desde a postura profissional, que vai para qualquer professor de dança, né? Fala sobre a avaliação formativa que eu falei agora aqui com você, fala sobre o planejamento, como você construir um bom planejamento, né? Como que um professor consegue chegar ao ponto dele construir o próprio planejamento e não depender de ficar caçando aulinhas que vê na internet ou que vê, né? Então a gente vai construindo esse professor, né, desde a postura profissional, tá passando pelo planejamento, tudo mais, até no bloco das aulas online. Lá eu também tenho uma série de muitos exemplos de atividades, né, para Baby, para crianças de 3, 4 e 5 anos principalmente. Então tem uma gama de exemplos lá. Também tem exemplo de planejamento, tem planilhas onde eu explico direitinho como você coloca o planejamento nas planilhas para você ter uma visão semestral e anual daquilo que de onde você está e onde você quer chegar com aqueles alunos e como você vai fazendo essa mudança, essa avaliação e mudando. Tem também o conteúdo programático dessa faixa etária, 3, 4, 5 anos, né? Enfim, é um curso bem completo para quem dá aula de Baby, para quem está querendo ingressar nesse universo do Baby. Eu acredito que serve muito também para quem dá aula em escolinha e quer trabalhar dança, né? E outros professores de dança que queiram trabalhar com crianças pequenas. É um curso que abrange tudo isso. E até, Gi, se o pessoal que está vendo aqui hoje, o pessoal que vai ver gravado também, pode me mandar um direct aqui vai ficar gravado também, né? @Estúdio Renata Sanches, manda um direct para mim. Eu dou um cupom de desconto e a pessoa faz com um preço praticamente eu tô, simbólico. você tá me vendo. Tá bom. Você tá me vendo, não tá? Eu te mando o seu cupom, Gi. Ah, vou querer meu cupom, só o pessoal que tá aqui. Eu também tô. Fica tranquila que o seu tá garantido. Ah, então tá bom. E me fala uma coisa, Rê, quer dizer, você começou com esse curso, você falou o ano passado, ele não existia até o ano passado, ou ele O ano existia passado. antes? Como que eu não entendi isso direito, desculpa. É assim, Gi, eu já fazia esse treinamento para professores há alguns anos nos cursos de férias do meu estúdio, né? Mas era presencial. E aí, o ano passado, que foi que eu tive a ideia, né, e a oportunidade, com tudo isso, de colocar dentro de uma plataforma online. Então, ele lançou em 2020 online e o conteúdo é novíssimo. Sempre vai ser atualizado também. Importante falar que o curso tem acesso vitalício, ele não expira. E toda vez que eu atualizar, você tem acesso às atualizações. A Nossa, Bruna que aqui, legal! ó. E você quer falar um pouco dos valores ou você prefere que as pessoas entrem em contato com você? Elas podem entrar em contato. Na verdade, o valor, a plataforma coloca dentro de uma margem de valor de outros cursos. Então, é por categoria. Então, eu posso falar um valor agora que muda. Às vezes, eles dão uns descontos por categoria, às vezes, eles aumentam o preço por categoria. Então, sempre vão também entrar em contato comigo, que aí eu dou o cupom
E aí vai fazer com o Ah, menor então, preço, com certeza. então tá ótimo, então tá ótimo. E esse curso, quando você fazia no seu espaço de fim de semana, ele existe há quanto tempo? Olha, acho que eu comecei a trabalhar com esse curso uma vez por ano em 2018, 2019. Ah, 2018, né? 2019 e aí depois já foi 2020 a pandemia, é isso mesmo. tá na segunda infância o seu curso. Tá assim. E me fala uma coisa, Rê, por que a criança? Porque o seu foco nesse curso foi da criança? Você tem intenção de trabalhar na parte adulta? Como que é isso? Então, Gi, assim, já tô com outro curso no forno, que vai sair agora em maio. Esse que vai sair Fofoqueira, diz que agora, dá ter amiga fofoqueira que faz você contar o segredo. que vai sair agora em maio é um outro projeto. Que eu senti, é um outro projeto, porque é um curso de balé, né? E aí então é mais voltado realmente ao público adulto, não é um curso de para professor, é um curso de balé. Então, o que acontece que eu já percebia isso antes da pandemia, que eu tinha o meu canal no YouTube, e tinha muita gente que entrava em contato comigo para informações sobre balé, queria entrar em contato com uma professora de balé, porque na sua cidade não tem, enfim, ou não tem alguém qualificado. A gente que mora em São Paulo às vezes não tem ideia de como é Brasil afora. Às vezes é muito difícil para algumas pessoas estarem em contato com um professor. E tem muita vontade, vão aprendendo sozinhas, olhando YouTube, coisas assim. Então, como eu já tinha esse canal, onde eu dava só dicas mesmo de como costurar a fita da sapatilha, como limpar, coisas, não conteúdo, né? E aí, com a dança entrando de vez no universo online, eu comecei a me abrir mais para isso e estudar muito para ver de que forma que eu poderia ensinar sem estar presente com a pessoa, né? E que ela realmente compreendesse com segurança. E esse foi, agora vai ser lançado agora em maio. Ai, O parabéns, Rê, curso de balé. parabéns. Uma guerreirinha você, né? E tem alguma Mas coisa. Oi, desculpa. não, é porque você havia me perguntado, né, se eu tinha intenção de trabalhar com adultos, enfim, esse é o projeto futuro. Mas o projeto de trabalhar com professor de baby, na verdade, porque a gente vê que muita gente começa nessa área, faz balé e começa a dar aula. Faz balé e começa a dar aula. E é muito prejudicial para os aluninhos, coitados, terem alguém que não está preparado, né? Então, eu acredito muito que esse o baby é o principal, É o porque principal. tem muitos professores novos e você pode ali, enfim, acabar com um sonho já, desde de pequena, se E você não não é, né, tiver. Rê? É assim, não é porque formou-se um bailarino que formou-se um professor. São necessidades distintas, né? Forma-se um bailarino, esse bailarino tem o interesse de ser professor, tem que formar agora um professor, que a Exatamente, dedicação é tanto quanto, né? Nós falamos isso exatamente. na live passada da Ana Júlia, ela fez também Unicamp, colega nossa, né? Da faculdade de dança, eu acho que eu sou um pouco antes de você, eu e ela, né? E ela fez um curso de psicanálise, e ela falou muito disso que você falou, de não acabar com esse sonho, né? A criança vem com um sonho, não destrói esse sonho, e às vezes é um ajuste tão pequeno. E olha, não somos só nós, professores de ballet, que cometemos isso, porque assim, um amigo meu que é médico, né? Tinha um filho pequeno, e eles estavam na praia e o filho pediu dinheiro para comprar sorvete, ele deu. E o filho falou: "Vamos comigo". E assim, naquela, né, tô na praia, tô desligado um pouco. Ele falou: "Mas você não sabe fazer nada sozinho?", né? Podia ter falado mil coisas, mas saiu aquilo, um médico, uma pessoa informada. O menino tá fazendo terapia.
porque acha que não sabe fazer nada sozinho. Então, assim, às vezes, mesmo a gente com o nosso conteúdo, às vezes a gente pode falhar, né? Então, quanto mais a gente aprende, tá, já fiz o curso da Valéria, vou fazer o teu, e se aparecer o curso sabe, da Maria, eu faço também, né? Porque não acaba, não acaba. Então, assim, professor é humano. Tem dia que ele vai dar aula cansado, tem dia que ele vai dar aula desanimado, tem dia que ele vai dar aula preocupado. E às vezes você se pega numa atitude meio automática demais, né? Então, assim, é muito interessante, né? Eu tô postando todas essas lives no meu YouTube. Eu tô postando, também depois eu compartilho, até por isso que eu pedi, que eu comprei um celular novo e a configuração não saiu a mesma. Eu falei, vamos tentar virado, né? Mas é bem importante, não acaba o professor, o bailarino que resolve ser professor, não acaba o estudo. Não Verdade. acaba o estudo. E é muito difícil quem quer fazer os dois, porque os dois são dedicações intensas e não é a mesma dedicação, né? E É, nós estamos lá, é, nós estamos lá. é isso mesmo, falou tudo, é isso mesmo. Então, por isso, eu acredito muito que o mais importante é a base, aí começa ali e aí vai, né? Aí tem que sempre, como você falou, tem sempre que estar buscando. E hoje o acesso aos cursos está muito mais fácil, né? Tem muito curso online que antes você tinha que viajar para fazer e agora você pode fazer, né? E eu acredito que cursos de treinamento como esse, né, de Baby Balé, é muito tranquilo de você fazer online, né? Já um curso de dança, você fazer uma aula de balé já é mais difícil mesmo, mas um treinamento, nossa, muito fácil de fazer online, muito bom, Impossível de muito. fazer online é só o PADD mesmo. Você conseguiu? Eu não consegui. Pessoal da dança de salão, olha que dó, né? Também, Deu, né? mas eles desenvolveram sim umas técnicazinhas assim, não ficou perfeito, né? A gente com o PADD não desenvolveu, não. Faz a mão aí que eu vou virar pirueta aqui. Me segura que eu vou pular, não deu. Não, é o que eu falo, Rê, é claro, né? Foi chato para todo mundo, não tenha dúvida, né? Mas eu acho que nós tivemos sim alguns acréscimos. Eu Tivemos acho. mesmo. Eu acho sim, essa coisa de curso e essa entrada de vez da dança no universo online, né? Que antigamente você tinha lá curso de violão, vendia na banca de jornal com CDs e tal. Curso de corte e costura, nunca teve de dança. A gente sabe que nada substitui a presença do professor ali, mas assim como no corte e costura e no violão também não. Então, eu acredito que a pessoa que faz um curso online, ela tem esse interesse em começar online, é uma centelha, que depois ela vai chegar, um dia ela vai ter que encontrar um professor pessoalmente para poder realmente evoluir na técnica dela, né? Assim como se ela fizer um curso de violão da banca de revista, também, se ela quiser evoluir, ela vai precisar encontrar um professor e ter aulas, né? Então, existia muito preconceito quanto à dança e o online. E hoje eu acho que Existia. Ainda esse existe, preconceito viu? existe, mas eu acho Ainda que existe. existe as pessoas que não trabalharam online e não viram todas as possibilidades que esse universo apresenta e que dá para você ter resultados, sim, ainda vão ter mais preconceito. E os maus profissionais também, se continuarem trabalhando, vão contribuir para isso. Mas hoje em dia está tão difícil trabalhar com dança que eu acho que mal profissional vai ser raro. Vai começar a ser raro. Eu acho que essa foi a contribuição do online, né? Porque aquilo que eu falei, não se depende mais da escola. Cada profissional teve que mostrar a sua cara. Ah, eu não trabalho na escola tal e a escola tal me banca, né? Ah, ela é professora de escola tal. Não, essa é uma professora. Qual que é o trabalho dela? Tinha muito professor, às vezes, escondido atrás de um nome,
de uma escola, né? E realmente você falou uma coisa que eu gostei. As pessoas que não trabalharam online perderam uma grande oportunidade. Foi ceifada essa oportunidade delas, porque foi uma descoberta. Não foi fácil para ninguém, né? Mas foi uma grande descoberta, penso eu, né? Com certeza. E Rê, alguma coisa que você queria colocar, que eu não te perguntei, que você acha interessante para esse nosso tema? Ai, Gi, olha, a única coisa que eu quero falar para todo mundo é que essa semana, né, do Dia Mundial da Dança, daqui 2 dias, né, e a gente já tá vendo as pessoas se movimentarem nos Instagrams, vão ter muitas lives, muitas aulas. O que eu falo para todo mundo é continue dançando, continue, e se você é professor, continue estudando, não desista. Eu conversei com muitas pessoas que estão paradas na profissão já há mais de um ano, gente de outros estados e tudo mais, né, com outras vivências, outras dificuldades. Mas eu falo, se você realmente ama o que você faz, se você está na profissão porque você ama, não desista. Tem muita oportunidade que vai surgir aí nessa semana para fazer gratuitamente, para continuar, e principalmente continuar dançando. Continuar dançando, acho que isso é super importante. Ai, que bom. Pois é, né? Aí, querer ver as danças, né? A gente quer os nossos colegas de volta para o seu posto, para o seu cargo. A dança tem que continuar. Rê, super agradeço, foi de grande contribuição. Como eu disse, eu estou escolhendo pessoas que eu acho que são estudiosos da dança, que são pessoas sérias. Tá vendo? Você criou um método, você criou um trabalho, você criou um curso. E eu acho que isso contribui muito na dança, né? Então, por isso que eu quis, né? Eu te fiz esse convite o ano passado. Eu acabei, como eu te disse, a proposta dessas lives era ser uma vez por mês. De repente veio tanto tema, tantas pessoas e tantas ideias, que eu falei, não, mas eu pretendo inclusive espaçar, até porque a parte de divulgação, de fazer flyer, né? Eu também estou fazendo isso sozinha, né? Até porque essa parte já também toma bastante tempo, né? Então eu queria agradecer muito, né? Apesar desse monte de cursos que você tem que gravar, que fazer aula que você tem que dar, você arrumou um tempinho, eu acho que contribui bastante. Em breve eu já te mando o link, já ponho no YouTube, mando o link do Insta, mando o link do YouTube. Aí você consegue, inclusive, colocar. Agradeço muito, viu, minha Flor, a sua participação. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, Gi, um prazer. Prazer te Muito rever bom também assim reencontrar o pessoal da distante. Unicamp, né? Com certeza, muito bom mesmo. Muito obrigada, minha Flor. A quem esteve presente, muito obrigada. Não esqueçam de pegar o cupomzinho. Aproveita que esse cupom, o meu já está garantido. Com certeza. Então não esqueçam de pegar o cupomzinho. Vocês passam a ser meus colegas de classe, né? E enfim, mas muito obrigada. Quem está aí presente, obrigado pelo tempo também que tirou para um pouquinho de conhecimento, para conhecer o trabalho da dança, conhecer às vezes o trabalho de um outro professor, é muito interessante. Tá bom? Beijo, minha Flor. Obrigada, Beijo. viu? Tchau. Tchau.